Olá, pessoas iluminadas, sejam todos bem-vindos e bem-vindes a mais uma edição do Pode Tudo, o nosso podcast de poder, de posse, de empoderamento. Por aqui nós podemos tudo, menos retroceder. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Kerley Barros. Kerley é psicóloga e a gente vai falar hoje de um tema muito importante que é saúde mental da mulher. Kerley, fique à vontade, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo nosso, se apresente, sinta-se em casa. Imagina, para mim é um prazer muito grande estar aqui, estou muito feliz pelo convite, né? Então vamos lá, eu sou a Kerley Barros, sou filha da Fátima e do Vilmar, sou psicóloga, né? Bacharel em psicologia de formação, sou formada em educação sistêmica, sou especialista em psicologia social, sou mãe e sou cantora e sou mais um monte de coisa, né? À medida que vai precisando, você um monte maravilhosa, de coisa. Minha amiga. Muito amiga da Hélida. Muito orgulho em falar. Aprendendo a tomar vinhos com te Hélida. Te ter como amiga. Então, gente, hoje é um tema muito importante, uma massagem no ego. Fiquem todas e todos ligados, que isso daqui, gente, vai ser uma terapia, sem dúvida. Vamos falar de assunto importante, necessário, né? Que é a nossa saúde, principalmente a saúde mental, né? Que direciona e coordena os nossos dias, a nossa saúde física. E então, vamos lá, Kerley, fica à vontade. Né? Para mim, assim, é sempre do meu dia a dia, né, falar de saúde mental. E eu gosto muito de dizer que para mim saúde mental é quando a gente tá bem para tomar boas decisões. Porque na maioria das vezes a gente tem que estar super positivo, super gratiluz, sorrindo o tempo todo. Isso não significa saúde mental, né? Saúde mental é quando você consegue estar num lugar da sua vida onde você tem um controle das suas emoções, das suas atitudes, das suas escolhas. Isso te leva para um lugar de saúde, um lugar saudável que é diferente para cada pessoa. Sim. Né? Aquilo que de repente é saudável para mim pode não ser para você, aquilo faz parte da minha rotina, pode não fazer parte da sua. Mas eu costumo dizer assim que a gente precisa abaixar bem essa coisa, essa positividade tóxica de tudo tem que estar lindo, maravilhoso, sorrindo 24 horas, né? E ninguém é assim, né, gente? Ninguém é feliz todo dia. A vida não tá assim pra gente ficar nesse sorriso o tempo todo. Mas eu acho muito, muito legal quando a gente tá consciente da nossa realidade, consegue lidar com ela. É a força para lidar com aquilo que é da nossa realidade, com o nosso dia a dia, com os nossos contextos, né? Eu vejo a saúde mental muito nesse lugar né? Eu brinco muito assim, de baixar a bolinha e entender que é sobre estar equilibrado. Uma viagem pra dentro com mesmo, certeza. Né? Sem esquecer o de fora, né? Sim. Porque assim, muitas vezes a gente faz vários exercícios, né? Cada um com aquilo que faz sentido, e medita, e faz terapia, e faz um esporte. Mas a vida tá aí para todos, e eu falo que muito a maneira como a gente lida com os fatos, com as emoções e em que contexto a gente lida, também determina, né, a nossa saúde mental. Eu falo que não tem uma régua de medida, o quanto eu estou saudável. Eu acho que é muito o quanto eu estou conseguindo viver de maneira saudável, tomando decisões, né, fazendo a vida seguir. De que maneira eu estou fazendo isso que está sendo legal. Eu acho importante a gente conseguir legitimar todos esses sentimentos, inclusive a frustração, a tristeza. A gente precisa sentir tudo isso, até para poder reagir, né? Para poder buscar um ponto de equilíbrio e sair dessa situação. O importante é a gente legitimar esses sentimentos e buscar força para sair dessa situação. É do ser humano, né? A gente precisa entender que a gente fica triste, que a gente chora, que a gente tem 1 milhão de vontades, 1 milhão de desejos, que a gente se frustra todos os dias por um monte de coisas. Então, assim, quanto mais a gente humanizar o sentir, o fazer, o pensar, o desejar, mais próximo a gente está desse lugar de saúde, na minha concepção. Sim, e esse autocuidado, essa atenção com a saúde mental, principalmente para nós, mulheres, que a gente vive muito sobrecarregada, né? Dia a dia, trabalho, cuidar de casa, filhos. E a gente precisa desses momentos, né? De olhar para dentro, né? De atender os nossos desejos, as nossas necessidades, de descansar, de parar, de dizer não. Não é, Kerley? Exato, não. Dizer não é muito libertador. Certamente, né? Eu falo limite, distância e dizer não Sim. É perfeito. Eu falo que são 3 coisas que são melhor que remédio. Só que eu penso muito assim também, Hélida. O ser mulher, quando a gente fala de saúde mental da mulher, a gente tá fazendo assim um recorte muito específico de coisas que eu nem digo que são nossas, mas é que foi imposto para nós. Isso. Às vezes, ser mulher é uma carga
Não porque eu acho difícil, não, é porque colocaram pra mim, por exemplo, né? Eu costumo falar isso, na minha página eu falo isso praticamente todo dia aqui. Colocaram que eu tenho que fazer comida, que eu tenho que cuidar bem dos meus filhos, que eu tenho que arrumar casa, que eu tenho que ser bela, recatada e do lar. Sim. E eu não sou nada disso. Especificamente eu não sou nada disso, eu não gosto disso. E o fato de conseguir dizer que não gosto, pra mim é libertador. Mas é um processo. Se você pensar culturalmente, eu preciso ir contra um monte de coisa pra eu conseguir falar sobre isso. Que sempre foi nos impostos. Que foi ensinado. Né? Eu tenho que gostar de, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar bonita para. E esse para nunca é para mim, é para o outro, para a outra. As mulheres competem entre si, que é o que a gente vai escutando e vai tomando isso como crença, como cultural, pensamento. Né? Vai enraizando. E reagindo. Aí quando eu falo da saúde mental, aquilo que eu penso, muitas vezes, né, determina as minhas ações. Então, se eu fui criada num lugar e a minha consciência está nesse lugar de que eu tenho que ter um homem do meu lado, eu tenho que estar em um relacionamento, eu só tenho valor se... isso vai acabando num processo de adoecimento, né? Eu, particularmente, passei por um processo de ser uma mulher muito... com a minha autoestima, com o que eu gostava de fazer, e de repente vim para um lugar de que eu precisei pertencer a um relacionamento, que hoje, depois que a gente entende que é um relacionamento abusivo, precisei pertencer. Para pertencer, eu precisei anular tudo aquilo que eu já tinha construído como verdade para mim. E às vezes, para pertencer, a gente faz um tanto de sacrifício. Eu sempre falo assim que essa questão da dependência emocional está muito nesse lugar de eu quero responder a quem. E na maioria das vezes, para nós mulheres, não é a nós. Não é a nós mesmas, a nossa essência. E eu digo, inclusive, que um dos pontos-chave de saúde mental é a gente conseguir responder do que eu gosto. O que faz sentido para mim? O que é que muitas vezes eu quero fazer, eu desejo fazer, e o que me impede não é uma falta de recurso minha. É o que o contexto me ensinou, é o que a minha família me ensinou que é o que certo. As pessoas esperam que a gente faça. Exatamente. Como que a gente se comporta. Eu gosto muito de brincar com as pessoas assim, quando eu dou os meus treinamentos, né? Eu também faço treinamento, capacitação na parte de políticas públicas de assistência social. E quando eu dou um treinamento, por exemplo, para conselho tutelar, eu costumo contar a minha história sem contar que sou eu. Então eu digo, era uma vez uma pessoa que sai de casa quando todo mundo já chegou, tá todo mundo chegando, eu tô saindo. O filho desaparece de vez em quando tem feriado prolongado. Quando o filho tá em casa, é galinha pintadinha. Quando o filho não tá, arrocha o que quiser na televisão. E o samba comendo. E ela sempre sai e chega em carros diferentes. Aí eu pergunto, o que vocês acham que essa mulher faz da vida? Ninguém nunca vai responder, quando se trata de uma mulher, que eu sou cantora, que eu sou palestrante, que eu preciso viajar para fazer as coisas. Sempre vai responder qualquer coisa que culturalmente e socialmente é colocado como errado, né? E aí eu digo, essa pessoa sou eu. Todo mundo espanta, né? Porque sou eu, porque naquele momento eu estou no lugar da psicóloga, da treinadora. Porque talvez se eu estivesse só passando na rua sem a minha roupinha de sair, não seria a mesma visão. Com certeza. Né? Então ali, nesse momento, a gente já percebe o que é o estereótipo, o que é o esperado para a mulher. Né? E que é o pensamento que vem primeiro na cabeça das pessoas quando você diz de uma mulher que só foi trabalhar. Que trabalha à noite, que não tem carro e anda de aplicativo, de Uber, né? Que é mãe solo, que aí o filho desaparece quando vai ficar com o pai. A gente não foi ensinado a pensar o lugar da mulher aí. E eu falo que isso é determinante para a nossa saúde ou a falta da nossa saúde mental. Isso que a sociedade nos traz. E pra gente tomar posse também, né? A gente ocupar esses lugares. A gente ser realmente pertencente e sair do clichê que todos os lugares são nossos lugares. A gente precisa, eu acredito que a desconstrução tem que partir de nós. Sim. Eu posso, eu quero e eu vou fazer, né? Sim. Independente do que é imposto, do que é esperado, eu tenho que primeiro fazer a análise do que está sendo bom para mim, do que vai ser bom para mim. Sim. Mas também eu tenho essa percepção de que, como a gente já falou aqui, que é estrutural, né? Que sempre foi nos imposto, é uma questão de desconstrução. Sim. Por nós mesmas, primeiro, né? Sim, e esses espaços são importantes porque para além da minha profissão, para além do que eu vou fazer em determinado tempo, além do consultório, para além da palestra, eu tenho uma vida de mulher antes disso. Eu sempre sou primeira coisa que eu sou nessa vida é mulher.
E as minhas ações, tudo aquilo que eu sou e que eu represento, a partir do momento que eu consigo dar um passo a mais em direção à sociedade, em direção aos lugares, em direção às possibilidades, eu também trago para outras mulheres essa possibilidade. Porque assim, a maioria das pessoas que eu atendo chega para mim, sempre e eu só atendo mulheres, né? Chegam para mim com uma situação de dependência emocional, com uma situação de dependência financeira, e uma coisa que eu sempre percebo é que o não reconhecimento do recurso, que é isso que eu faço na clínica. Vamos descobrir junto qual recurso você tem. E a gente vai ficando num lugar tão anulado, né, que retira tanto o nosso potencial, colocado mesmo, né, pela sociedade, que assim, não pode. E às vezes o embaraço tá aí, no que me foi ensinado. E aí quando você começa a trazer essa mulher para um lugar do recurso, ainda que nem toda essa situação, né, eu falo assim, rede de apoio. Ai, mas a rede de apoio, às vezes, a gente espera é minha mãe, é meu pai. Não, minha rede de apoio é a Hélida. Né? Então, assim, reconhecer esses recursos, o que também não foi nos permitido. Nós não aprendemos a contar com a outra. A gente aprendeu a competir com a outra. E também, na maioria das vezes, a gente aprendeu a abraçar esse estereótipo de mulher forte, guerreira, que dá conta de tudo, sozinha, que não precisa pedir. Eu levanto a bandeira da cansada. Eu levanto a bandeira da mulher cansada. Guerreira. Nossa, né? Eu tenho as minhas lutas, mas parece que quando a gente coloca isso da guerreira, você tem que dar conta de tudo. E eu não tenho que nada. Meu maior lema é, eu não tenho que nada. E o que eu tenho mesmo é que cuidar de mim. E se cuidar de mim significa, hoje pra mim, né? Eu não abro mão da música. Não abro mão da música. Eu faço vários sacrifícios. E quando eu falo do sacrifício, é tão interessante que pra mim, o que é sacrifício? Eu durmo muito tarde, eu acordo cedo. Quando eu chego em outra pessoa, o sacrifício o primeiro show que eu fiz. Ao invés de perguntar, que legal que você tá aqui, né? Cadê seu filho? Sim. Talvez se fosse para o homem, para o pai dele, não perguntaria, cadê seu filho? Com certamente certeza. O filho está com a mãe. Essa pergunta não né? É feita. Cadê seu filho? Eu me lembro de uma cena que foi muito importante para mim. Eu estava cantando num lugar, meu filho estava junto e ele dormiu. E ele dormiu no meu colo. Né? E eu tenho um microfone sem fio, para mim tá tudo certo. Eu tô ali cantando. Uma mulher chegou em mim e falou, eu quero te dar um presente. Falou, vou colocar na sua mão, depois você vê o que era. Sabe por quê? Porque eu demorei muitos anos pra entender que eu podia sair e vir me divertir. E eu tô te vendo aqui com seu filho pequeno no colo cantando. Eu falei, eu sou feliz fazendo isso. Sim. E é sobre isso. E eu falo que assim, assumir que sou feliz fazendo foi um rolê. Foi difícil, porque como é que eu vou assumir que eu gosto de uma coisa que parece que não é pra mim? E com certeza, foi um tempo, foi todo um processo, né? Eu não estou imune por ser terapeuta, por ser psicóloga, a todas as coisas que acontecem socialmente, não estou mesmo, e gosto de falar disso, assim, que eu não tenho lugar nenhum privilegiado de, comigo não acontece, muito pelo contrário, acontece e talvez às vezes eu pense, meu Deus, logo comigo está acontecendo, ainda tenho preconceito, mas você não é psicóloga? Sim. Mas você está... Gente... que nem todo mundo. E eu acho bem legal, sabe, também, quando a gente tem esse espaço de falar, pra tirar do consultório, sabe? Pra tirar dessa coisa de vou sentar e serão 50 minutos de análise. Uma consulta, né? Pra sair desse... Sabe, tem uma mulher ali, diante de uma outra mulher, sim, que naquele momento está em um lugar de um recurso técnico pra te acompanhar, porque na verdade eu não faço nada por ninguém, né? É um processo nosso, sim, inclusive, que depende muito da pessoa também. E eu falo para as minhas pacientes que eu sou muito, para as minhas clientes, que eu sou muito franca, assim, se eu perceber que não tá dando para mim, que tá chocando com as minhas questões, eu falo, passa para a próxima coleguinha. Sim, isso é importante. Tem que ser humilde nesse sentido, sabe? Sim. De reconhecer fragilidade também. Eu acho interessante essa questão de você falar de cantar com o seu filho, né? De que as pessoas sempre chegam pra mulher, na balada, num bar, em algum lugar, e perguntam, cadê o seu filho? Mas com quem que você deixou seu filho, né? E sempre julgando, condenando. E aí, no imaginário das pessoas, nasce uma mãe, morre uma mulher, morre uma jovem, né? Que gosta de balada, que gosta de sair, de divertir, que precisa ter um convívio, né? Com esse ambiente
ambiente para distrair, né? Para descansar o corpo e a mente. E isso sempre é cobrado da gente, né? Sempre é taxada, a mulher sempre é taxada como irresponsável, né? Que abandona o filho para ir para uma balada, para um bar, para conversar com as amigas. Mas a gente não vê esses mesmos questionamentos em relação ao homem, né? Que também é pai. Porque aí, nesse lugar de cuidado, é da mãe, é da mulher. Exato. As pessoas entendem que tudo bem o homem sair, se divertir, sendo pai, porque a mãe tá em casa cuidando da criança. E a gente também precisa se desprender, né, desses limites. Exato. E eu vivo falando, não é simples. É um processo cultural histórico de 1 milhão de anos. Não é uma coisa que eu acordo e falo, hoje tá tudo bem, vou fazer, e, né? Pode falar palavrão? Fica à E vontade, foda-se. tudo nosso. Então, não é assim, né? É um processo. E eu falo que essa coisa da mulher com a mulher, da mulher poder representar isso, eu falo que eu tenho uma responsabilidade muito grande de ser quem eu sou. Eu não vim no mundo de bobeira, né? Não tô aqui à toa. Então, alguma coisa tem que servir. Se não for pra brilhar, a gente nem vem. Jamais! Né? E é em tudo. E eu falo assim, é só o brilho que eu dou conta também. Tá? Não precisa de passar do meu limite. Sim. Mas eu digo que, assim, a gente precisa ter essa consciência de que nós podemos, que o mundo tá aí pra nós também. E que achar recurso para fazer, gente, é mais difícil pra mulher, sim, nesse sentido, como você acabou de falar sobre a questão do pai e da mãe, sim, né? Eu falo que quando a gente também traz essas discussões, a gente também atinge os homens, que eu falo que a saúde da mulher, por exemplo, num relacionamento, ela também depende do quanto essa mulher consegue olhar para esse homem, de quanto esse homem consegue olhar para essa mulher, do quanto ela consegue dizer para esse homem sobre as necessidades dela. Sim. Né? E só assim, uma frase de vó, né? Minha avó sempre falava comigo, minha filha não pode fazer assim. Homem é assim mesmo. Eu lembro um dia que ela falou assim, todo homem bate. Não preocupa, todo homem bate. Eu falei, vó, assim, na época da senhora, capaz que dentro do seu contexto era assim. Do meu, ele pode até bater. Mas ele vai responder por isso. Mas ele vai responder por isso. Mas eu preciso reconhecer quais são os meus direitos, o que está acontecendo. E essa coisa da independência. Eu falo assim, que a independência financeira traz um monte de outras independências para nós. Né? Então, a gente precisa falar, a gente precisa incomodar. Né? E não dá para falar de saúde mental e eu falar assim, então vamos fazer um atendimento. Quando eu, por exemplo, eu falo da parte da psicologia social, né? Que eu trabalho há 13 anos com o social. Como que eu atendo uma mulher e venho trazer para ela um conceito de saúde mental, de equilíbrio emocional, de dar conta, de dar respostas saudáveis se essa mulher tá passando fome? Se essa mulher está sendo abusada, se essa mulher está sendo violentada. E foi isso, assim, muito que me moveu, sim, né, a esse trabalho, porque eu me questionava, falei, ok, é tudo muito bonito, mas e quando o recurso que falta não é um recurso de consciência, que é um recurso básico? Sim. Como é que resolve? Né? A minha terapia não resolve esse problema. Se eu for uma psicóloga que eu vou atender no serviço público, vai vir uma pessoa com N questões e aí? Por isso que não dá para ser terapeuta, não dá para ser mulher, não dá para ser treinadora, não dá para ser palestrante se não tiver o pingo de consciência de política pública. Exato. Não pra dá, poder, só pra não poder dá. impulsionar tudo Exatamente. isso, para dar o primeiro passo, né? E aí você tocou numa questão importante, aí eu vou fazer um recorte racial. Vamos falar então da nossa realidade, das nossas vidas, da vida e da saúde mental da mulher negra, né? Se a gente colocou todas essas dificuldades, sim, né? E quando você fala de recurso, mínimo de recurso básico, a gente sabe que esse atendimento, que essa atenção, na maioria das vezes não chega nas nossas, porque por essa questão financeira. Nós sabemos que muitas das nossas não tem condição de bancar uma terapia, não tem condição, não consegue formular alguma coisa lá na frente, porque não tem acesso ao básico. Não é? E eu acho que a saúde mental nessa questão do autocuidado, desde o empoderamento,
que seja estético, né, que seja dessa questão de cuidar da saúde mental mesmo, fica distante das nossas, né, distante da mulher negra por X questões que a gente sabe, desde o machismo, o racismo estrutural, né, a disparidade econômica que a gente sabe, socioeconômica, os lugares, os territórios onde essas mulheres vivem, que na maioria das vezes não tem acesso, né, a esse atendimento. Né, aí eu fiz a cara do recorte, né, porque assim, para mim a primeira questão, e aí eu vou falar especificamente naquilo que eu faço da vida, que é trabalhar com política pública de assistência social e a parte terapêutica, é que eu começo por formação, né? Qual profissional hoje, sei lá, faculdade, curso, oferece uma formação que faz esse recorte? Porque há o recorte. Eu brinco muito assim, que há feminismo, mas tem um feminismo que você precisa olhar que enquanto o feminismo da mulher branca quer poder, né, não ser, né, claro, não ser abusada, não ser violentada, mas poder colocar um short curto e não ser assediada. Nós, mulheres negras, nós queremos poder vestir a roupa, porque se espera do nosso corpo hipersexualizado que nós estejamos à disposição a todo tempo. Sempre. Que nós sejamos pretas tipo exportação, que a gente esteja disponível no carnaval, né? Que a bunda que rebola tem um valor muito alto ali no mês de março, ali fevereiro, e que depois não tem valor nenhum, a não ser um valor de fetiche, de erotização, de a carne exótica, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida é exótica, para não dizer não posso tocá-lo, não me é permitido, mas no escondido, eu não posso assumir. Tudo isso. Esse é um recorte específico de formação que que esses profissionais precisam aprender a atender, baseado nisso. A minha queixa, enquanto mulher preta, pode ser a mesma que a mulher branca, mas num lugar totalmente diferente. Saindo da parte da formação, eu penso também no pertencer. Eu brinco muito assim, quando eu chego para dar palestra, eu adoro não compor a mesa, né, gente? Adoro ficar lá no meio do povo. Aí quando eles falam, gostaria de chamar, por favor, a psicóloga Kelly. Quando eu levanto, é um susto, porque não se espera isso de mim. E isso é de um contexto histórico. A gente sabe que realmente, quando você fala assim, vamos você colocar para criança hoje, vamos recortar aqui figurinhas de profissões. Quem é a médica? Quem é o porteiro, o negro? Quem é a faxineira? Quem é a faxineira? Né? E os espaços de representatividade. Eu só consigo entender o meu lugar a partir do momento que eu vejo pessoas ocupando esses lugares. Sim. Né? Então, assim, é super importante a LW estar aqui à frente do Pode Tudo, porque, tem gente que vai ver, pode não, assim, passar pelo YouTube, mas, alguém que se parece comigo também pode. Para depois a gente chegar num conceito de possibilidade de autocuidado. Porque para nós, autocuidado também, a gente foi apelidada de, aquela expressão, né? Tem que ser negadura. Sim. Não chora, né? Você dá conta. Resiste a tudo. Você resiste a tudo. Você é uma mulher preta, o que corre nas suas veias? Não é assim? Sim. Aí, para depois a gente entender, pra você ver, o caminho que a gente precisa passar para conseguir entender que pode se cuidar, que pode chorar, que não precisa estar debaixo de um mando de alguém, de um homem ou de uma pessoa que tenha um status, sei lá, social, enfim, financeiro, para que eu possa me despontar, para que eu possa trazer as minhas ideias. Né? Então, assim, e aí vem um outro contraponto, que é, a partir do momento que eu entendo, beleza, consegui, estudei, fiz, como me olham? Eu fui servidora pública por muitos anos e eu sempre percebi que o fato só de passar no concurso público, como é para todo mundo, e assumir o cargo, não era normal para mim, não era suficiente para mim. Então, a gente lida com essas questões também. E aí o outro recorte do particular, que é uma dor que eu tenho e que eu até tô nesse processo de olhar para isso. Eu presto um serviço particular e as pessoas que são como eu, as mulheres pretas tal como eu, não têm condições de ter acesso ao serviço que eu presto. Sim. E aí? Né? Tá errado, tá desequilibrado, tá isso aí. Coisa. Exatamente. Então, assim, o que eu posso, né, enquanto profissional nesse momento, né? Eu ofereço a minha página, que ali eu dou dicas, eu falei, em tudo que eu posto, eu faço um recorte específico.
E também tem a questão do negacionismo, né? Então, às vezes, a gente vai sentar numa mesa para discutir sobre isso, sobre esse recorte específico, você precisa convencer primeiro as pessoas que existe esse recorte, para depois isso ser colocado em pauta. Sim. Então, a nossa saúde mental, ela perpassa por lugares que as dos outros não passam. Né? E é tão importante a gente falar daquilo que é nosso. Os espaços a gente mostra a nossa cultura, as nossas dores, as nossas potencialidades, né? Para além do nosso corpo hipersexualizado. Porque aí, no final das contas, quando a gente olha para a saúde mental das mulheres negras, a gente só vai conseguir perceber um desequilíbrio quando ela começa a sentir no corpo. Né? Quando você vai lá, por exemplo, numa lista que isso, né, não sei a fonte, mas quando você percebe que a hipertensão é comum às pessoas pretas. E aí? O que isso quer dizer para nós? E se não formos nós, né, enquanto cientistas da experiência, cientistas do dia a dia, cientistas políticos, cientistas terapêuticos, se a gente não começar a fazer esses recortes e colocar isso enquanto produção científica, sim, isso tem que partir de nós. Isso é interessante para nós, né? Que vai fazer com que essa ciência, inclusive, caminhe para esses outros lugares. Então, assim, cada uma que vai traz um monte junto. Exato. E eu entendo que a nossa saúde mental, eu falo assim que, tá, Kelly, então beleza, você falou aí um monte de coisa e falou assim, então, mas aí no final das contas a gente não tem acesso ao serviço. Mas a gente tem acesso a uma outra. É extremamente importante aquilombar, é extremamente importante a gente olhar uma para a outra enquanto força e potencial. É extremamente importante olhar para a Hélida e tudo que a Hélida faz de bom ou de difícil aprender com ela. E assim a gente seguir, porque o nosso recorte é esse. Né? A nossa história é essa. E muitas vezes a gente fica naquele lugar do pessoas que foram escravizadas, que é isso que tem no livro didático, né? Isso que tá lá ensinando. Eu sei que tá mudando, eu sei que tem leis específicas para educação nas escolas, mas quem vai fazer essa educação somos nós. Precisa partir de nós. Precisa, é um compromisso que a gente precisa ter. E eu falo que isso é determinante para a nossa saúde mental, para a saúde mental dos nossos filhos. Sim. Que estão lá na escola, de repente, sofrendo racismo, que estão frequentando outros lugares e sofrendo todo tipo de retaliação, ou de narizinho virado, ou de não era para você estar aqui, e de repente não saberem responder. Né? Então começa aqui da base, do dia a dia, da escola, do supermercado, da padaria. A gente precisa de alguma forma romper esses ciclos, quebrar esses ciclos. Porque a gente sabe o quanto é difícil esse ambiente escolar nessa fase de formação, né? De conhecimento, de formação de personalidade, o quanto isso afeta, o quanto isso retrai, nos diminui. Então, eu acho muito importante esse autocuidado começar da base mesmo e nessa rede de apoio, quando a gente fala que não tem esse acesso, de repente, institucional, desse acesso, né, econômico para poder usufruir dos recursos, é muito importante a gente construir entre nós essa rede de apoio, né? E de verdade, fazer sentido aquela fase de uma sobe e puxar a outra. Ninguém larga a mão de ninguém. É isso, literalmente. Exatamente. E lidar todos os dias com as fragilidades que isso também nos traz. Porque, assim, antes de tudo isso, nós somos seres humanos. E a gente tem emoções, a gente tem pensamentos, a gente tem sentimentos bons e não tão bons assim. Sim. Né? Então, às vezes, até a gente conseguir ler a nossa irmã, ler uma outra mulher preta, às vezes a gente também vai passar por esses mesmos lugares de racismo, por esses mesmos lugares de segregação, porque é do ser humano, é da história, mas só de poder conversar sobre, de poder ter lugares e espaços de acolhimento, que eu falo que hoje tem muito lugar de desenvolvimento, de vamos criar e discutir. Às vezes a gente só precisa de acolhimento. Muitas dessas mulheres já chegam nesses espaços adoecidas. Eu só quero escutar de você que tá tudo bem ser assim, porque eu também passo por isso. Sim. E talvez eu tenha um recurso que você também tem, se só não reconheceu. Né? E não tem aqui, eu não tô nem aqui embaixo. Nós estamos juntas, cada um naquilo que é possível. Né? E esses espaços eu falo que, inclusive, enquanto política mesmo, né? A gente precisa chegar no espaço educativo. Para mim, educação é a chave de tudo. E eu não estou falando de educação formal, né? Que é igual você falou, é um ambiente difícil, porém obrigatório. Não vou nem falar sobre necessário. Sim. Difícil é obrigatório. Educação então, no sentido amplo mesmo. Amplo, no sentido de poder sentar com alguém e explicar uma situação, um termo, um conceito, uma necessidade. Porque a nós não é permitido ser fraco, ser frágil.
né? Eu falo de não sou guerreira, eu levanto a bandeira da cansada e tá tudo é bem. sobre isso, Tá e tá tudo bem. maravilhoso. E cansada aqui no meu lugar, eu tô cansada diferente da minha colega. Sim. Tô cansada diferente. Nos lugares em que eu tô fraca, alguém está forte. Então, Kerley, já partindo para as considerações finais, o tempo passou voando. Conversa muito boa. Tava tão bom tomando uma cervejinha. Né? Tomando cerveja Gosto. e batendo papo. Infelizmente, né? O nosso tempo tá acabando. E as pessoas com certeza vão querer te ouvir mais, vão querer saber de mais dicas valiosas, conselhos, né? Troca de conhecimentos como esse. Então, fica à vontade para você deixar suas redes sociais, onde as pessoas podem ter acesso a conteúdos como esse e fazer suas considerações. Tá, eu agradeço demais, né? A presença minha, o convite que vocês me fizeram de estar aqui. Eu tô muito feliz por esse projeto. Eu te acho uma potência absurda nesse mundo. Obrigada. Assim, olhar para ela, se sentir representada em todos os espaços que você ocupa. E com cerveja, né? Melhor ainda, meu né? Deus, Fica melhor eu tô ainda. assim, muito bem recebida. Então é isso, né? E hoje eu tô aí disponível, faço atendimentos online. No momento, atendo de onde vier. Meu Instagram, que é um lugar onde eu falo as coisas e dou dicas e tento, né, chegar até as pessoas, é Kerley, com 2 L's e Y no final. Kerley Barros.terapeuta. E nesse também vocês vão descobrir o de cantora, o da banda, enfim, porque senão eu vou ficar aqui dando Instagram. Tá tudo junto e misturado, né? E é isso, eu entendo que a gente precisa se cuidar mesmo, se olhar, se validar, porque se tem uma frase que pra mim faz muito sentido é: seja você a sua maior fonte de reconhecimento. Porque esperar do outro, do que o outro pensa, do que o outro considera como certo ou como errado, só porque ele é diferente e tá tudo certo, né? Não é algo que vai nos trazer essa paz, essa saúde. Então, seja você sua maior fonte de reconhecimento. Olha pro espelho e vê: eu sou foda pra caralho. E é sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. É muito necessária. Seja bem-vinda sempre por aqui, que é muito necessária de verdade. Falar sobre tudo isso, nos fortalecer, né, umas às outras e quem precisar, né, desse acolhimento. E é sobre isso. Nós vamos ficando por aqui, mais uma edição do Pode Tudo, porque a gente pode tudo realmente. Tome posse de quem é você, do que você quer, ao que você pertence e só siga. Por aqui a gente pode tudo menos retroceder.